O que é? Que é isso, hein? Presepada. Que presepada da poxa é essa? Não, não pode TV, eu sigo agora a ver o que é. Olha, essa turma... Quem foi o autor dessa palhaçada? Essa turma... Rapaz... Ô, Canhão. Tira o sapato, Canhão. Não. Eu vou sair do ano. Não, tira o sapato, Vem vai. cá, o senhor, vem cá. Não, Vem cá, o senhor. tira o sapato, Canhão. Vem cá, o senhor. Só não joga em mim. Parabéns pela sua iniciativa. Sua bom, tira o chapéu, porque aqui não tá fazendo sol não, entendeu? A sua iniciativa foi boa, entendeu? O que é que você queria fazer, por exemplo, agora aí? Vá, fale. Discoteca com o rapaz aqui, né? Discoteca. A discoteca, né? Sim, aí nessa discoteca você ia fazer o quê? Verão anos 90. É? Não, calma. Continue. Tenha calma. Anos 90. O programa Canal Esportes tem o que a ver com os anos 90? Diga. Sei, deixa. Não, tenha calma. Estou conversando com você, não se aperrei não. Tenha calma. Jesus, me salva! Parabéns. O outro derrubando a câmera aí. Parabéns pela iniciativa. O senhor vai ganhar o troféu agora. Um troféu de burro. Entendeu? Tome o seu troféuzinho de burro. Você não levou. Deu outra. Vai pra lá, vai. Passe logo. Passa, Ah, pra safado, rapaz. Oxê. É só um negócio desse. Eu me revolto. O cara bota, como é que é, New Kids on the Block aqui, como é que é isso aí? É o quê? Isso aí. Eu me Meu revolto. irmão, anos 90 aqui, Oxi. todo mundo liso e o cara sorrindo desse jeito. É verdade. Ele, aqui é um programa sério, Deixa eu viu? falar. Quem chamou o senhor pro plano? Não, queria agradecer, porque semana Você é passada mandando você me deu da uma moral da porra. Ele deu uma moral que deu tudo Ele certo. tentou me derrubar. Deu tudo certo. Ele tentou me derrubar. Não, jamais. Tudo Que certo. o galinho da faculdade era você. Ei, rapaz, você me quebra. Agora tá. Tem uma galera assistindo muito grande aqui. Ô, viu? Canhão, vai falar de galinha. A galinha, né? Não, ô, Léo, aqui é esporta. Nem tem puleiro, não. Tá Léo. com ciúme, ele tá com ciúme. Tem o galo e tem o galinha. Não. Obrigado, meu pobre. Daqui a pouco aqui com essa anotação lá do canal legal. Depois, hoje é Vitor Carvalho, Vitor Carvalho. Ô, mago Léo. do forró. Muito bem. Léo. Muito bem. Dono da noite, Léo Palmeiras. Obrigado, parceiro. Torcedor do Galo, torcedor do Flamengo. Aqui com a gente. Aqui é o... Ah, não. Duas caras. Duas Ô, Léo, caras. eu posso Pior do que ele é Josiel. Cara, você vai ficar pro canal legal hoje. Eu vou. Cuidado com o Josiel, viu? Posso Cuidado. falar? Josiel anda puxando o tapete de tudinho aqui dentro, viu? É o língua de fogo. Convocada para a Copa do Mundo da França, Geise. Vibra, não consigo conter as lágrimas. A Lagoana está entre as 23 jogadores que vão disputar o Mundial, hein? A Lagoana aí, ó. Futebol feminino. Bora, meu amigo. Ei! Oi! Bora! Bater palma aí. Ei! Isso aí! Agora, depois dessas palmas, agora, senhoras e senhores, depois dessas palmas, peraí, agora, senhoras e senhores, depois dessas palmas, duas alagoanas, porque o Léo fez menção a Marta e a Geise, não é isso? Agora eu quero chegar aqui, os senhores, o que tá tendo? Tá tendo infarto, filho, senhor? É o sapato. Eita! Ah, sim. Rapaz, tu chega que bate em mim. Agora é o seguinte, a senhora, dona Geise, está chegando na seleção brasileira. É muito bom saber que o futebol de Alagoas vai ser representado, né? Apesar de que o futebol feminino de Alagoas é uma várzea. Não olhe para mim feio, não. Não, Márcio. eu vou. Aí Eu tenho que falar, Márcio. Aí eu vou concordar. Márcio, eu tenho que falar, Essa tem que concordar. não é? É. Ela foi convocada pelo técnico Vadão, vai disputar a Copa do Mundo Feminina na França. Tá, o Globo Esporte conversou, ela está emocionada. Sul-Americana em Portugal. Atacante do Benfica. Foi convocado. Porque tá lá, na Europa. Tá explicado, né? Precisou sair daqui. Tá explicado, não tá? Vamos lá. 21 anos, é de Maragogi. Belíssimo Maragogi, piscinas naturais, Terrinha, paz, terrinha. estrutura. Linda cidade. Olha aí. Atleta do Benfica de Portugal. Ela acompanhou atentamente a convocação. Diz que o nome, depois que o seu nome apareceu na lista, a jogadora recebeu muitas mensagens de felicitações de amigos e torcedores. E ela colocou, através do seu Instagram, que tem mais de 20 mil seguidores, a mensagem de agradecimento por estar sendo convocada para o Mundial. Eu gostaria que o futebol de Alagoas se organizasse. Aqui nós temos a melhor jogadora do planeta, que mora aqui em Dois Riachos. E vamos parar de tentar encontrar paz para a criança e passar a executar na prática aquilo que o futebol feminino pode ter. E eu falo de Alagoas porque é onde eu moro. Eu sei que esse cenário é no país inteiro. Não se valoriza o futebol feminino.
As meninas chegam meio que por acaso. Amanhã, essa notícia aqui já não vai ter valor nenhum. Vai vir o Mundial, a gente vai entrar, aí todo mundo vai dizer, Alagoana de Maragogi. Sim, mas e aí o futebol de Alagoas? Uma várzea. Futebol feminino. O masculino tá aí, as quedas, mas apresentando pelo menos assim, alguns suspiros que mostram a vida. O feminino não. O feminino, parceiro, você não tem canto nem para jogar. Quando se faz um campeonato feminino aqui em Alagoas, dá 2, 3 times pingados. Assim, ó, os gatinhos pingados. As meninas sequer têm a condição de treinar. Tem outras atribuições, vida profissional, tal, enfim. Então, eu fico às vezes pensando e comemoro em partes quando uma garota chega para a seleção brasileira dessa forma, mas ao mesmo tempo me entristece, porque eu não posso ser aqui hipócrita e dizer o seguinte, eita rapaz, vamos comemorar, porque nós temos que parar de estar soltando confete, serpentina, para coisas que merecem a atenção. O futebol feminino merece atenção, precisa de atenção. E muitas vezes as pessoas não dão. A Marta não adianta chorar quando ganhar o troféu do melhor do mundo, porque eu já estou cansado de ver a Marta chorando e a atividade zero aqui no Brasil, no nosso futebol. As pessoas não conseguem melhorar. Ela chora por causa da luta, da batalha, da história de vida dela, beleza, maravilha, todo mundo realmente reconhece isso. Mas nada muda, cara, na história do futebol feminino aqui no Brasil. Nada muda, tudo a mesma coisa. Então, parabéns para você, boa sorte na seleção brasileira. Agora, se tiver que fazer agradecimento, faça agradecimento a seus pais, faça agradecimento para as pessoas próximas que sempre acreditaram no seu potencial, faça agradecimento a todas as outras pessoas que levaram de alguma forma energia positiva para você, mas jamais atribua essa sua chegada à seleção brasileira à estrutura do futebol feminino do Brasil. Atribua o seu dom, a sua persistência, porque o futebol feminino do Brasil não conduz ninguém a nada. Infelizmente, é triste dizer isso, mas não conduz, pela estrutura, pela forma como é tratado. Ah, mas a CBF está organizando a competição, certo? Mas organizar a competição, todo mundo organiza. Eu quero saber o seguinte, a estrutura dos clubes, Max, a estrutura das equipes no futebol feminino. É só você pegar um treinamento de qualquer equipe aqui em Alagoas de futebol feminino, que vai disputar o Campeonato Alagoano. Se eu digo que clube pequeno do interior no futebol profissional come macarrão com salsicha, as meninas do futebol feminino comem pipoca box. Que levam, né? Ah, se for falar em outras modalidades esportivas, meu Deus do céu, meu Aí, Deus do como céu, meu Deus do céu. Só se fala em outras modalidades esportivas com carinho aqui no Brasil, quando estamos perto de Olimpíada. E o cara vai, eita, aquele atleta ganhou medalha de ouro. Aí começa a passar a história dele, a coisa mais linda, a história de superação. O povo pensa que isso é bonito. As grandes emissoras do país pensam que isso é bonito. Divulgar a história de superação, de que o cara pega o ônibus todo dia, de que o cara vinha andando vários quilômetros para ser um campeão de uma maratona. O cara acha que isso bicho, é triste. Porque mostra um país subdesenvolvido, se é que existe essa expressão subdesenvolvida, mas um país de terceiro mundo em que surge um novo rei no meio de tanta miséria. Então isso é triste. Então eu gostaria de fazer apenas essa menção. Parabenizo a Geice por ter sido convocada, por estar no Benfica, mas o futebol brasileiro não deve comemorar, porque é uma vergonha o futebol brasileiro feminino. O futebol feminino aqui no Brasil é uma vergonha. As meninas não têm estrutura nenhuma para poder fazer aquilo, elas fazem porque gostam. E se eu for entrar em outras modalidades esportivas, o cenário também é o mesmo. Mas, senhor, eu quero ir embora, cara. 12h21, eu quero ir embora. Não. Sexta-feira eu preciso resolver minha vida. Eu estou precisando que o senhor, eu estou precisando, seu Márcio André, que o senhor chegue para mim e diga o seguinte. Dentro dessa proposta que o senhor acha que na sua cabeça funciona, o Flamengo e CSA foi o grande culpado pela saída e retorno de Rafael Tenório. No CSA, saída e retorno. Não foi o Flamengo nem foi Sim, o CSA. diga, adiante. Foi a maneira com que o presidente conduziu a venda do mando de campo. Agora, Que maneira foi essa? Calma lá, ele fez o certo. Por quê? É um excelente dirigente. Para mim, sem sombra de dúvida, para muitos também. A fantástica
Nação Azulina está de acordo que Sim. ele Vai conversando. foi Vai. o melhor presidente do CSA. Certo. Está sabendo o que está fazendo. Pronto. Vendeu o mando de campo. Por quê? Para arrecadar recursos para que o CSA possa Sim. se manter em uma Série A. Certo. Não é uma venda de um mando de campo que vai deixar com que a torcida do CSA passe a não ver o nosso CSA em campo, entendeu? Isso aí é para o bem do CSA. O presidente fez mais do que certo. Se ausentou momentaneamente, alegando que iria deixar o CSA, mas voltou. Fez mais do que certo também. Erro. É isso aí. Errou. Não. O Rafael errou. Errou não. O Rafael errou. Errou em quê? O Rafael Tenório, presidente do CSA, errou. Em quê? Max, Rafael Tenório, presidente do CSA, errou. Não, foi momentâneo, meu amigo. O senhor respondeu. O Márcio é burro. O Márcio, porque eu estou falando uma coisa, o Márcio está dizendo, não, não é. Não raciocina. O Max ali, quando eu disse, ele já matou a charada. Por que, Max? Ensina esse rapaz. Por que, Max? Fala aí pra mim, por favor. Ele errou ao não segurar a decisão dele. Errou em quê? Em não segurar a decisão Mas dele. peraí, eu vou rebater. Peraí. Vá. Antes de você rebater, Ah, não é que o cara não tenha o direito de voltar atrás com o que faz. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. tá. Um time da grandeza do CSA, no momento que vive o CSA em estar numa elite do futebol brasileiro, é para, no mínimo, e eu vou dizer o que eu faria se eu fosse presidente do CSA. Rafael Tenório, tô pensando em sair. Bicho, vou esfriar minha cabecinha antes de chegar no microfone de uma emissora de rádio, no calor da emoção, no calor da emoção, e dizer que tô fora. Não, ele Por causa da pressão. Peraí! Fora que eu coloco o seguinte, me afastar por 90 dias. Outra coisa. Um time da grandeza do CSA, do momento que vive o CSA, é preciso ter um plano de comunicação em que os personagens respeitem isso. Você sabe por quê? Porque nós temos que parar aqui em Alagoas com a cultura de que só aparece nos veículos de comunicação quem é amiguinho de dirigente. Porque nós estamos tentando aqui, a nossa produção, o Alexandre Helene, trazer personagens do CSA, do CRB, há muito tempo. E quando os caras disponibilizam aqui para a TV Mar, os caras disponibilizam a terceira, a quarta opção dos técnicos. Quando é que disponibiliza? Isso quando disponibiliza. Mas aí, de repente, o dirigente está dando entrevista na emissora de rádio, passando por cima da assessoria do clube. Uma condição como essa é para ter tudo completamente amarrado, para não dar pano para manga. Isso é princípio básico do jornalismo. Na altura do campeonato, não tem aquela coisa lá do 08? Atenção, como é que é? O Tropa de Elite lá. Na altura do campeonato dessa, na altura do treinamento dessa, o senhor está sem a bandoleira? O senhor está sem a bandoleira na altura dessa do treinamento? Se a arma cair no chão, você vai enfiar onde? Exatamente, se a arma cair no chão, você vai enfiar onde? Deixa pra lá. Entendeu? Então o que é que eu quero dizer? Numa altura de campeonato, numa altura dessa, em que o CSA está na primeira divisão do futebol nacional, num momento lindo, não era para o Rafael sequer ter dado entrevista no calor da emoção para a emissora de rádio. Vou me calar, deixa o mundo cair. Deixa o mundo cair. Ah, não, porque os torcedores estão metendo pau. Vou me calar. Vou me calar. Silêncio total. Deixa meter o pau, deixa quem quiser falar que fala. Deixa quem quiser cancelar o plano de sócio que cancele. Deixa quem quiser cancelar o plano de sócio que cancele. Deixa a imprensa do Brasil inteira. Ah, presidente, estou precisando falar com o senhor. É fulano de tal da emissora da rádio. Não estou falando com ninguém, não. Qualquer coisa, a assessoria do clube vai emitir uma nota. Emite uma nota oficial e acabou, pô. Não precisa o presidente estar indo. É porque nós temos que mudar a concepção de comunicar em Alagoas. O presidente ele não precisa estar na emissora de rádio todo dia. E principalmente quando se encontra num clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Chegue no presidente do Flamengo
Para ver se ele está dando entrevista toda noite na Rádio Globo. Chegue no presidente do São Paulo para ver se o cara está dando entrevista todo dia. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque os caras mantêm uma postura de presidente de clube de elite. Quer falar comigo, meu filho? Fale com os meus assessores. Eu acho Só uma idiota. pergunta que... Eu entendo que a nossa cultura é uma cultura diferente. Eu entendo que é importante o contato do presidente com o torcedor, mas no futebol, educado demais, ser aberto demais, ser bonzinho demais, só leva na cabeça. Peraí. Diga, Léo Palmeiras. Você venderia? Não venderia. Venderia. Eu venderia, disse aqui, defendi. Eu estou falando uma coisa. Peraí, o Léo Palmeiras está trazendo um tema importante, porque quem não acompanhou o Canal Esportes aqui acha que eu estou sendo contra. Gente, não é isso não. Peraí, não vamos misturar as coisas. Eu disse aqui durante a semana. Se eu fosse presidente, a direção do CSA dá certo. Acabou. Não quero saber se torcedor vai ficar com raiva de mim. Pode meter o pau. Aqui aguenta. Pode meter o pau. Tá certo. Qualquer um que tivesse na função ali, como presidente, gestor, tendo despesa todo dia, bancando, botando do bolso ali, venderia, rapaz. Acabar com isso. O Vasco vendeu um dia desse jogo com o Corinthians. Botafogo também. São clubes que ganham milhões. E porque o CSA vai ser um bonitinho para estar rotando caviar aqui, dizendo, não vou querer não, porque eu vou jogar em Maceió, porque eu tenho que jogar ao lado do meu torcedor. E o dinheiro passando assim na frente. E a evasão de renda, o cara dando carteirada, todo jogo aqui, ó. 7.500 torcedores para dentro, no Repelé. E o cara perdendo dinheiro. Vou parar de ser hipócrita, pô. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o CSA, no patamar que se encontra, não é para o presidente estar procurando emissora de rádio ou atendendo solicitação da emissora de rádio no meio de uma turbulência dessa não, meu filho. Deixa o ciclo pegar fogo. Tomou a decisão, acabou. Tomou a decisão, acabou. Decisão foi tomada. Eurico Miranda levava pau todo dia da torcida do Vasco. Márcio Braga levava pau todo dia da torcida do Flamengo. Patrícia Amorim levava pau todo dia. Bandeira de Melo levava pau todo dia da torcida do Flamengo, pô. E os caras não estavam lá em emissora de rádio. Então, o que é que acontece quando essas coisas elas se formam? O cara dá entrevista, no calor da emoção, diz que vai se afastar, gera outra confusão, porque a semana do CSA não foi só treinamento em cima do Colorado, não, para pegar o Internacional, não. A semana do CSA foi todinha essa bexiga dessa venda desse mando de campo no jogo contra o Flamengo. Foi todinha. Trataram isso aqui como se tivesse encontrado um ET em Marte, aqui em Maceió. Uma coisa normal, cara, no futebol. Aí o presidente pede para se afastar, porque no calor da emoção não estava sendo ali orientado pela assessoria, tenho certeza disso. Aí depois, a assessoria, os dirigentes conversam com ele, não, vou voltar atrás. Foi no calor da emoção, aí volta atrás. E o Rafael sabe que o histórico dele nessa situação já é um histórico frequente. De tomar uma decisão no calor da emoção e depois voltar atrás. Toma uma decisão, depois volta atrás. E isso é ruim. Por quê? Porque dividiu ainda mais os torcedores do CSA. Não. Hoje os torcedores do CSA estão divididos em dois grupos. Diz. Os grupos que queriam o Flamengo jogando aqui... Não, aí... Peraí, Márcio. O grupo que queria o Flamengo jogando aqui, o Flamengo não, que quer o CSA mandando seus jogos aqui, porque eu vou respeitar o torcedor do CSA, eu não acredito que o torcedor do CSA queira ver camisa de Flamengo circular aqui. Não é? Então tem que respeitar. Tem um grupo dos torcedores que querem que o CSA mande todos os jogos aqui, e o grupo que são defensores do Rafael Tenório. Olha só que negócio. Porque os caras passaram a defender o presidente, não foi a instituição. Esse negócio de fechado com o Rafael, fechado com o Rafael Tenório, fechado com o Rafael. E é fechado com o CSA, filho. É fechado com o CSA. Porque a decisão que o Rafael Tenório tomou, eu tomaria, qualquer um outro dirigente que tivesse na função do Rafael Tenório tomaria também. Então vamos parar de personificar as coisas e tratar as coisas com equilíbrio. Parar de personificar, transformar pessoas normais em super-heróis. Porque não foi uma decisão do Rafael, como ser humano, uma decisão exclusiva. Como já disse, o presidente do Vasco aceitou vender o mando de campo lá para Manaus. O presidente do Botafogo aceitou também. Então não é uma decisão exclusiva. Vamos parar com esse negócio. O que eu discordo é quando as críticas são desferidas para o lado pessoal. E eu, na condição de presidente, se fosse eu presidente do CSA, não quero ser presidente de clube, eu pensaria duas vezes antes de dar uma entrevista no veículo de comunicação. Passaria a coisa para a assessoria. A assessoria ganha bom? Ganha um dinheiro bom? Fale por mim. Emita uma nota aqui, meu posicionamento é esse aqui, acabou. E deixa o circo pegar fogo. Ninguém precisa se expor. Tô errado, Max? Ninguém precisa se expor, Márcio.
Ninguém precisa se expor. Presidente de clube não precisa estar se expondo. Eu, se fosse presidente de clube, eu seria a raposa, a maior raposa do mundo, só chegaria na boa. O time ganhou, no outro dia eu tô dando entrevista nas emissoras de rádio. Ganhou, pá, beleza, não, vamos fazer um projeto assim, pá. Quando o ciclo começasse a pegar fogo, eu aqui, ó. Aí é salto alto. Rabinho das pernas. Aí é salto alto, viu? O time tá precisando de um posicionamento de um dirigente na hora da derrota. Vamos lá, dar um posicionamento firme. Agora, no calor da emoção não, meu filho. Eu vou sair porque os torcedores estão metendo pau e eu até entendo a atitude do Rafael. Eu disse isso aqui ontem. O cara, quando começou a falar do lado pessoal, são poucos que aguentam. Teve torcedor que começou a falar da vida pessoal do rapaz, começou entendeu? Eu entendo. Aí não é torcedor, é Evandro. Mas isso poderia ter sido evitado. E poderia ter sido evitado da seguinte forma. Bicho, faz aqui, ó. Estão falando mal de mim? Entendeu? Na televisão estão falando mal de você. Desliga. Porque lá no rádio estão falando mal de você. Desliga. Acabou, cara. Você se isola dessas coisas. Você tem como se blindar. Então não precisa ficar machucado, querer dar uma justificativa para tentar arrumar a situação. Porque quanto mais você vai tentar ajeitar, fica pior. E nessa situação, talvez o pedido do Rafael de afastamento por 90 dias, a ideia dele é até boa, para dizer o seguinte: eu vou mostrar também a minha importância. Eu vou me afastar por 90 dias, quero ver como é que os torcedores vão ficar. Mas isso gera uma outra insatisfação. Então não tem como corrigir isso. Esse negócio de fechado com pessoa A, fechado com pessoa B, esse é um ambiente que o CSA não precisa, gente. Isso não soma. O trabalho que o Rafael Tenório desempenha no CSA é um trabalho invejável. É um trabalho que é destaque e é inédito no Brasil. É um trabalho que começou de um time que disputou uma Série D, que não tinha calendário, até a chegada numa Série A do Campeonato Brasileiro. Então ninguém precisa contestar isso, colocar na balança se o trabalho é bom ou ruim. Eu, na posição do Rafael Tenório, falem de mim quem quiser, os resultados estão aí. Não precisa aqui pedir afastamento, não precisa fazer nada. Mas, como é uma cultura das coisas do futebol brasileiro, de que o cara vai muitas vezes para o rádio no calor da emoção, tomar atitudes no calor da emoção, acaba muitas vezes se precipitando e depois tem que recuar. Vamos embora, Márcio André? Não, ainda não. Coloque então no finalzinho. Rafael Tenório cometeu um leve deslize. Tá certo. Não foi um erro, tá? Tá bom. 99% da fantástica nação azulina tá Sim. com você, Rafael Tenório. Olha, tá? o senhor... Senhor não. O senhor escuta Senhor, não, o que ele você- disse o aqui. senhor falou, O agora senhor eu vou escuta o que falar. ele disse Pera aqui. aí. Não O senhor utilize o falou- canal Esportes para poder Não. estar alimentando Não as suas alimentando- paixões por pessoas. alimentando não, é a realidade. É a presidência, é a realidade, diretoria, realidade. beleza. Agora não vem esse Sim, negócio de levantar mas aqui o- bandeira, não. Levantando bandeira não, é a Você está realidade. levantando bandeira por pessoas. 99% da Fale por torcida você. alagoana, Fale aliás, por do CSA, você. falando por mim, Fale por toda você. a fantástica nação azulina.